Vamos lá. Fala aí, galera. Vocês têm me pedido algumas vezes, muitos alunos perguntaram também, para falar um pouco de mim. E falar principalmente sobre o acidente que eu sofri quando eu tinha 17 anos. Então esse vídeo hoje é justamente para isso. Para falar principalmente de mim e até mesmo sobre esse acidente que vocês me perguntam bastante. E eu tinha prometido que um dia eu iria fazer esse vídeo. E esse dia chegou. Então vamos lá. Bom, começando, para falar um pouco de mim, eu sou proveniente, filho do Bilado e da Ivonete. Bom, Bilado e Ivonete se conheceram bem novinhos aqui, minha mãe com 20, meu pai com 18 praticamente. Construíram ali a relação deles, tiveram a minha irmã primeiro, minha irmã Vanessa, e depois, 4 anos seguintes, veio o Max. O Maxwell nasceu, a gente sempre foi nascido e criado ali na comunidade do Morro do Caracol, no bairro da Penha. Crescemos nossa vida toda ali, desde pequeno. Meu pai sempre trabalhando fora, minha mãe trabalhando em casa. Depois, mais pra frente, meu pai teve um comércio, lá que tem até hoje, na comunidade do Caracol. E então, dali foi a nossa vida, sempre foi ali na comunidade. Claro, eu não vou te falar assim que a gente passou muita dificuldade, mas teve sua certa dificuldade sim, como muita gente já teve. A gente também teve nossa parcela ali de dificuldade para crescer na vida. Meu pai e minha mãe sempre trabalhando bastante ali para ajudar, tanto no sustento de casa, até mesmo para nos dar ali um bom estudo. Minha irmã fez a faculdade de Direito, eu também fiz minha faculdade de Educação Física. Mas voltando, para a gente voltar até mesmo ali na parte do esporte da minha vida, né? Eu comecei agarrando, comecei sendo goleiro no time que tinha lá na comunidade do Caracol, onde a gente até teve um destaque lá atrás. Treinava ali no Morro do Caracol, no Morro do Chatuba, Grotão, na Vila Cruzeiro, que tinha também. Então sempre foi naquele circuito ali, sempre jogava bola. Então eu sempre me interessei muito em ficar no gol, porque até mesmo na linha não tinha esse talento nas pernas. E no gol até que tinha um talentinho ali, sim. Então eu sempre fui muito goleiro, qualquer futebol que eu ia, futebol com adulto, sempre era goleiro. E a gente começou a despontar muito num campeonato que teve da Concelerge. Antigamente, lá atrás, era o embrião do que virou a Taça das Favelas. E acabou que juntou duas comunidades, tanto a comunidade do Morro do Caracol quanto a da Vila Cruzeiro. Porque antigamente esses dois times ganhavam muita coisa, tanto o que eu jogava quanto da Vila Cruzeiro. Se não ganhasse o do Caracol, ganhava da Vila Cruzeiro. Se não era da Vila Cruzeiro, provavelmente era o nosso também. Então juntaram os dois times, a gente fez uma peneira no campo do Ord, acabou que eu passei, e eu fui o goleiro reserva, não era o titular. O titular era o outro menino que eu até esqueci o nome dele, mas o nosso time era muito bom, cara. A gente sempre disputava jogo, se eu não me engano, era de 15 em 15, acho que não era todo final de semana, lá em Xerém, lá na sede do Fluminense. E num desses torneios ali, a gente foi ganhando, torneio não, a gente foi ganhando jogos, e acabou que a gente foi campeão com 3 rodadas de antecedência. A gente praticamente não tomou gol, artilheiro, quem deu mais passe, tudo era do nosso time. Então aquilo ali, cara, começou a ter muita visibilidade, e acabou que o nosso time era treinado pelo Mirim, justamente o pai do Adriano Imperador. E dali saiu muita gente de futebol, e claro, também teve gente que foi pro outro lado da vida. Foi pro outro lado da vida que não é muito da lei. Então, ali, posso te dizer que eu perdi muita gente, perdi muitos meninos que jogaram bola comigo, já naquele contato ali, que uns tiveram chance, outros não tiveram, e cada um foi seguindo o seu rumo. Ali eu já estava com 17 anos. Aí eu fui fazer uma viagem lá pro interior da Bahia, que a família da minha mãe é de lá, e numa dessa viagem, lá em 99, se eu não me engano, 2001, que eu viajei para lá, e meu avô sempre morou na roça, né? Ali na cidade de Trindade, que é interior, que é um povoado de Cícero Dantas, que é uma cidadezinha pequena do interior da Bahia. Mais 1h20, 1h30, a gente já tá chegando em Sergipe, para vocês verem que é bem lá esquecido no universo ali da Bahia. Em uma dessas viagens lá que eu fiz, até mesmo para conhecer minha família de lá, meu avô teve muitos filhos, meu avô tem aí em média 23 filhos. Então já era aí a segunda vez que eu estava indo para a Bahia para tentar conhecer um pouquinho também dos meus parentes, que é praticamente impossível. Sempre que eu não vai lá, sempre tem um parente novo que nasceu. Então lá é muito quente, cara. Interiorzão mesmo. Cara, o sol de machucar a pele. Então, diversão de adolescente ali é o quê? Tomar banho em rio, tomar banho em lago. Então todo dia a gente jogava bola, brincava, tal, tudo. E dessa vez eu fui só com a minha tia e com o meu primo. Meu primo também tinha ali, mesma idade que eu, 1 ano de diferença praticamente. E todo dia, então, a gente ia tomar banho. Aí no dia 14 de fevereiro, que era justamente o dia do aniversário da minha irmã, e ela também nesse dia estava ficando noiva aqui no Rio de Janeiro. Então, no dia 15, nós iríamos retornar para Salvador
que no dia 16 eu iria retornar para o Rio de Janeiro. Então no dia 14, nosso último dia lá no interior, então juntou todo mundo. É uma cidade reta. Cidadezinha do interior, se você não conhece muito, é aquela, cara, que é uma rua principal e toda a cidadezinha foi feita em volta daquela ali. Então a gente foi tomar nosso último banho de lago, rio lá, e os outros, como eram um pouquinho distante, a gente foi ficando no que era mais perto, que é o tanque da cidade de Trindade. O tanque, se vocês não sabem, o tanque é o que abastece a cidade. A água é turva, a água é meio lamacenta, mas ela é limpa, ela é própria para uso. E ali na pior seca que já teve lá, que falaram para mim, falaram pro pessoal lá, é que na pior seca que teve, ficou numa profundidade de um prédio de 6 andares e não acharam o fundo dele. Então foi nesse que a gente foi tomar banho. Então, a gente já começa pulando, mergulhando, mas só que era logo ali no início que a gente chegou lá. Tava eu, mas pode botar aí uns 12, 14 adolescentes também no dia. Criança, tudo junto ali, tomando banho, que era o nosso último dia ali, dos cariocas, eu e meu primo Thiago. Pulou um, pulou outro, aí quando foi minha vez de pular, eu particularmente pulava muito, eu ia pra praia, até mesmo aqui antigamente tinha o Parque Ari Barroso, que tinha um riozinho lá, então eu pulava muito, gostava muito de mergulhar. Então eu subi num barranco lá alto, que é onde estava dando pra gente pular, e nesse salto aí que começou a virada da minha vida. Por quê? Quando eu vim correndo, estava bem alto, vamos dizer assim, deixa eu pegar aqui até um troféu, para servir como exemplo. Vamos dizer que aqui, esse é melhor. Aqui está o tanque, lago, açude, mas é tanque que se fala lá. Eu vim correndo daqui e pulei. Nesse momento aqui que eu vim correndo com muita força, com muita pressão, eu pulei batendo muito forte no chão. E nesse muito forte no chão, que foi o problema. Porque quando eu caí na água, voltando aqui pro troféu, caí na água, mergulhei, bonito, fui lá no alto, canivete, bracinho estendido, tal, tudo. Mergulhei. Com a pressão, você vai subir. Eu subi nesse momento aqui, que eu fui dar uma abraçada e bater a perna, não senti minha perna. Não senti o movimento das minhas pernas. O braço, também não senti, braço. Aí nesse momento você começa a ter um desespero. Mas vou tentar falar fidedignamente o que aconteceu. Na hora que eu mergulhei, senti a pressão vir, subi, fui bater o braço e a perna e não senti. Aí, cara, não tô sentindo. Mas nessa mesma hora já tá. Comecei a afundar. Aí, tentando entender o que aconteceu, claro que isso é muito rápido que acontece. Muito rápido. Isso foi coisa de minuto que aconteceu. Então, já comecei a afundar, e claro, a água barrenta, pensa assim, você descendo e o negócio ficando escuro. Escuro. E eu comecei a pensar, cara, não, vou morrer. Eu vou morrer aqui, não tô sentindo meu braço, não tô sentindo a perna, então, no instinto, eu já comecei a segurar o fôlego. Comecei a tentar segurar meu fôlego, e aí eu te juro, tudo é mais sagrado pela minha felicidade, cara. Começou a passar umas coisas assim muito rápido na minha vista, que é justamente aquilo que fala que você vê sua vida perante os seus olhos, no momento de morte. E eu vi umas coisas assim muito rápidas passando assim nos meus olhos, eu pensei, vou morrer, pensando, não tentando respirar e ficando muito escuro. Aí eu só falei tchau pai, tchau mãe, tchau Nessa e esperei. Aí, nisso, passando as coisas muito rápido na minha vista, de repente veio um clarão muito forte, muito forte, uma luz branca muito grande, e vi um morro. Eu vi um morro assim, verde na minha frente, eu só falei, socorro, socorro! E uma árvore, que era justamente o cenário de onde eu estava. Um morro lá no fundo e uma árvore muito grande, e comecei já a gritar, socorro, socorro, e ia afundando de novo. Aí nisso eu senti só como se fosse uma espécie de um solavanco. Um amigo que pulou logo depois de mim, lá no interior, não sei se você sabe, eles têm costume de pegar muitos esses galhos de árvore bem grande e tentar aterrar ali na beirinha do lago, rio, açude, porque quando eles levam o gado para beber água, se banhar um pouquinho, ele não ir muito fundo e se afogar.
Então, nisso que ele pulou, ele pensou que esse negócio que ele tinha batido era um galho. Então, ele ia tirar esse galho ali, como a gente tava pulando ali, pra ninguém se machucar. Mas nisso que ele pegou e puxou, ele sentiu um negócio muito mole. Aí ele soltou com medo. Foi justamente isso que ele puxou. Era eu. Ele pegou e fez assim, pra jogar pro lado. Mas nisso que ele se puxou e largou, ele sentiu um medo, sei lá o que ele sentiu direito, como que era um negócio mole. Então ele tinha pego no meu braço e me puxado. Foi o que eu submergi, gritei socorro e voltei. Mas eu não lembro agora se eu tava de frente para ele ou de frente pro pessoal de onde que eu tinha pulado. Que de repente só senti meu corpo sendo puxado de novo. Porque ele foi me arrastando pra beira do lago. E eu só gritava, não tô sentindo minha perna, não tô sentindo minha perna. E tipo, saindo água pela minha boca. Ele me arrastando pra beira do lago. E cara, eu só gritava que não tava sentindo nada, tava sentindo meu corpo, tava sentindo meu corpo, tô sentindo minhas pernas, tô sentindo meu braço. E cara, é adolescente, é criança e ninguém sabia o que fazer. Então eles me pegaram justamente assim e tentaram me botar em pé. Nisso que me botaram em pé, aqui assim, minhas pernas estendidas, sentado, eu só caí pro lado de novo. E nisso que eu caí pro lado, cara, veio só um jato assim de água, muita água saindo da minha, como se estivesse vomitando. Mas só que não tava vomitando, tava só expelindo. Água pura saindo. Eu não sentia aquela fricção assim do estômago pra sair água. Só quando eu caí saiu muita água. E fiquei ali, eles me botaram de barriga pra cima. Eu falava que não sentia minha perna. Aí se você acredita em milagre ou não, ali já foi um. Por que eu digo um milagre? Porque eu não senti dor. Eu não senti agonia. Só senti que chegou o meu momento. Acabou. Eu não sei o que você acredita. Mas se você acredita em alguma coisa, essa coisa aconteceu comigo. Pra ter sido salvo. Aí começa a vir a sessão de coisas que aconteceu posteriormente a esse primeiro milagre. E aconteceu mais um. Por quê? Pensa, um monte de criança, adolescente, desesperado, não sentindo nada, não tinha adulto por perto. De repente, começa a passar uma pampa com um cara dirigindo. Era justamente o cara que é o vereador da cidade, cara. Aí só me pegaram no colo, me tacaram ali dentro da pampa para ir para Cícero Dantas. Como falei, Trindade é povoado de Cícero Dantas. Então Cícero Dantas é como se fosse uma cidadezinha mais estruturada. Pegou, me botou no carro e saiu já voado. Já voado que não estava sentindo nada. Tem um corte. Algumas pessoas já tinham morrido nesse tanque que eu tava. Então, tipo, já tem uma história ali de acidente, de pessoas que se afogaram, pessoas que já tinham morrido ali. E era logo onde que a gente tava. Aí no caminho ali, eu não vou te falar que é muito longe, mas também não é perto. Como é BR, então é BR, filho, tu mete o pé ali voado, tu vai chegar rápido. Mas eu não sei te precisar assim, 20 minutos, 15 minutos de carro voado na BR, pô, não sei te passar. Mas deve ser mais de 20 minutos. Mais de 20 minutos ali, por exemplo. Eu creio, né? Chegando no caminho, eu já comecei a sentir um formigamento muito forte na minha perna, muito forte. Mas só que eu não sentia dor. Eu sentia só uma ardência aqui no meu pescoço. E mais nada. Não sentia dor. Só uma ardência muito forte. E, assim, uma sensibilidade muito forte aqui, assim, nos meus braços. Muita coisa. Principalmente nos dedos. Que meu dedo é assim. Pensa 2. Ficou muito inchado. Muito inchado mesmo. E como eu batia o vento, cara, era uma dor. Aí comecei a sentir dor mesmo. Que é aquele desconforto começou a virar uma dor forte por conta do vento passando no meu braço. Principalmente na minha mão. Eu comecei a sentir um formigamento já na perna. Mas só que eu não conseguia levantar a perna. Não conseguia mexer a perna ainda. Então quando eu cheguei lá, não tem... Desculpa aí, tive que dar um corte porque acabou a memória do telefone, então tive que apagar algumas coisas para poder voltar a gravar. Eu tinha parado falando que onde que eu estava indo não tem um hospital. É um posto médico. Então quando eu cheguei lá, cara, 0 raio-x e também teve uma parada que até hoje me impressiona. Por quê? É semana pré-carnaval em Salvador. Quando eu cheguei lá na casinha, que não é um hospital, simplesmente fui atendido por um médico segurando uma latinha de cerveja.
posso falar que... Pode falar mil coisas, mas, cara, sei lá, vamos dizer assim, é interior, aquele cara já estava, tipo, para se aposentar, então já estava aposentado, mas vamos pular essa parte, que esse cara já deve ter partido já do nosso plano. Mas voltando, então ali, na maca, com muita dor, que eu já estava sentindo dor mesmo, por conta do ventilador pegando na sensibilidade do meu braço, ele simplesmente pegou meu braço e fez assim. Cara, amigos que estavam fora do hospitalzinho ali, falaram que meu grito era tão forte que dava para escutar lá fora. Que foi um momento também que chegou minha tia, também foi para lá desesperada, para quem não sabia o que tinha acontecido comigo. E ali comecei a sentir um formigamento nas pernas, mais forte ainda. Então comecei a sentir minha perna movimentar. Foi quando eu comecei a conseguir me reerguer e ficar sentado. Mas nisso ele foi lá fazer, não sei o que ele foi fazer. Quando eu já comecei a andar pelo consultório ali e comecei a andar pelo corredor. O pessoal falou para mim não se mexer, não se mexer, mas eu sentia vontade de andar. Aí eu comecei a andar, mas só que o braço assim, travado. Aí o médico lá que eu falei só passou uma pomada para queimadura para passar nos meus braços e principalmente na minha mão. Agora, imagina a sensibilidade que já estava forte, passar essa pomada para queimadura nas minhas mãos e no meu braço. Era uma gritaria absurda. Aí já voltamos lá para a Trindade, passaram essa pomada no meu braço, era uma gritaria tremenda. Só que, como eu falei, no dia seguinte a gente já pegou 8 horas de ônibus para voltar para Salvador. E eu, justamente assim, ó, não conseguia me mexer. Eu não conseguia mexer muito meu tronco, meu pescoço bem inchado. E não conseguia me movimentar direito. Eu fazia isso aqui, para falar, e já doía. Chegando em Salvador, depois dessas 8 horas de ônibus, minha tia, fui para casa da minha tia, ela conseguiu me deixar sentado assim no sofá, mas só que eu chorava de dor. Aí ela perguntou se eu queria ir para o hospital para tomar um remédio, passar por um atendimento, que no dia seguinte, já de manhã cedo, já voltaria para o Rio de Janeiro. Aí eu falei que queria, ela me levou no hospitalzinho que era perto da casa dela, aí tirou o primeiro raio-x. Aí quando saiu o resultado desse primeiro raio-x, já veio o cara correndo com o raio-x na mão e com papel vermelho. Falando que era para eu correr dali rápido e ir pro HGE, porque meu caso era muito sério. Aí caiu a ficha de que uma coisa muito séria podia estar acontecendo. Dali, a gente foi direto pro HGE, vamos dizer assim, que é o Miguel Couto de lá. É o Getúlio Vargas de lá. Um hospital muito grande, referência de Salvador, e recebe um estado todo para ele ali. Então, chegando ali, já com aquele papel vermelho para cortar caminhos, aí o médico viu, chamou um outro médico, e eu estava sentado numa cadeirinha de balanço lá, assim. Aí o médico falou, pelo amor de Deus, fica quieto que eu não sei nem como que você está andando. Quando ele falou, não sei nem como que você está andando, aí bateu o desespero. E conversar sobre o problema que eu estava tendo. Aí explicou que a minha coluna, a nossa coluna é assim, né? A minha, deixa eu ver aqui um ângulo bom, aqui na frente da camisa. A minha, na hora do pulo, eu não bati com a cabeça no chão. Eu não bati em lama, não bati a cabeça em lugar nenhum. Só que minha coluna, na hora do impacto do chão, na hora do salto, a pressão foi tão forte, meu pescoço estava muito projetado para frente, que ele justamente fez isso aqui. Saiu do lugar. Lembra? Bati no chão, toda a força que você joga no chão, ela retorna. Então a força voltando meu pescoço muito para baixo, fez isso aqui. Então meu pescoço estava literalmente assim. Aí que começou as complicações, que eu tive que ficar internado lá. Aí meu pai foi para Salvador para tentar me buscar, só que o médico falou, você quer levar ele? Tudo bem, mas só que a medula dele está na grossura de um fio de cabelo para arrebentar. E se ela arrebentar, ele vai ficar tetraplégico. Tetraplegia, não mexer nada do pescoço para baixo, talvez falar. Então esse aí era o desespero tanto dos médicos, quanto o meu e da minha família toda que estava junto comigo. De acontecer uma coisa muito mais séria do que já estava acontecendo ali.
Aí meu pai foi para lá, tentou, viu aqui no Rio de Janeiro, até mesmo um jatinho de um plano de saúde para conseguir me trazer de volta para o Rio de Janeiro. Já tinha todo, de repente, um médico aqui para me levar. Mas meu pai ficou com medo, então me deixou lá, porque lá, como falei, é o hospital referência. Aí eu fiquei uma semana internado lá na emergência, para ter uma vaga para ir para o setor que é só de coluna. Então imagina carnaval na Bahia, você deitado numa maca, uma maca, depois eu fui para a cama, depois de uns 2 dias, que eu fui para uma cama normal, mas com uma luz ligada 24 horas e gente chegando de tudo quanto é maneira do carnaval lá da Bahia. Como eu falei, lá é referência. Então, tudo de problema que estava acontecendo com o pessoal na rua, ia para onde? Para minha emergência. Então ali, cara, eu vi muita coisa esquisita, muita coisa acontecer, muita gente falecendo perto de mim, muita coisa. Aí surgiu uma vaga do setor de trauma de coluna, fui para lá, me levaram. Nesse momento meu pai já tinha voltado para o Rio de Janeiro, porque tinha que trabalhar, então minha mãe foi para lá para ficar comigo. Passou assim, acho que mais uma semana, 2 semanas, no setor que eu estava só de trauma de coluna. Vou botar um pouquinho essa parte, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Aí um médico passando lá um dia me perguntou, e aí, me conta a sua história. Aí eu comecei a contar como é que aconteceu meu acidente. Aí no meu quarto tínhamos outras 3 pessoas, e foi perguntando cada um, tal, aí passou. Porque isso vira e mexe tinha lá. Aí passou, de repente ele voltou, aí falou, você vai fazer o que amanhã? Eu falei, vou ficar aqui deitado esperando para a cirurgia. Aí falou, então tenho uma surpresa para você. Vou fazer sua cirurgia amanhã. Vou fazer sua operação amanhã, daqui a pouco vai vir a enfermeira aí passar o procedimento, como é que vai ser para o pré-operatório. Eu falei, tá bom. Aí foi, chegou, Dr. Arley, no dia seguinte foi, me operou, tal, tudo. Aí o que ele fez? Como eu falei na sua coluna aqui, a minha tava assim. Aí foi, colocou de volta no lugar e passou o fio de platina, como se fosse aquele fiozinho que tem do Pão Plus Vita ali, deu uma rachadinha e ficou justamente assim. Esse é meu pescoço hoje. Ou até hoje e pela minha vida toda eu vou ter esse fiozinho ligando a minha C4 para a C5. Então esse fiozinho tá aqui hoje e vai ficar até eu partir daqui. Porque ele é de platina, eu falo que é adamantium, porque é meio Wolverine, fica mais legal. Então interligando ela. E no dia da minha alta, ele chegou pra mim e falou, você tem um sotaque diferente, você não é daqui de Salvador, né? Aí eu falei, não, eu sou do Rio de Janeiro, como falei, tava passando férias na casa dos meus avós e eu sofri um acidente. Aí ele falou, então quando você sair daqui do hospital, volta andando pro Rio de Janeiro. Porque eu fiz essa operação justamente para entender o porquê que você estava andando. Porque não tinha lógica de você estar andando. Você não poderia estar andando. E você tinha um movimento das pernas e uma compressão muito forte nos seus membros superiores, meus braços. Então eu quis te operar para poder entender o porquê que você estava andando. Então eu operei, vi lá que sua coluna realmente estava fora do lugar, coloquei no lugar, mas por que você estava andando, eu não sei te passar agora. Mas o que você pode ter certeza é que você vai conseguir viver a sua vida normalmente, claro que com algumas restrições, perfeitamente. E foi assim que ele me liberou. E nisso, cara, ficou gravado muito na minha memória que as pessoas que estavam no meu quarto também sofreram problema de coluna. O que estava do meu lado esquerdo, ele era mais novo do que eu, sofreu um acidente de carro e saiu de lá de cadeira de roda. E ele teve a alta primeiro que eu, cara. Então isso ali já ficava muito agoniante na minha mente. Porque, caraca, ele vai sair de cadeira de roda. Eu não sentia nada. Eu estava sentindo minha perna, mas meu braço. Cara, será que eu não vou sentir o movimento do meu braço? Será que eu vou ficar parado pro resto da minha vida sem mexer meus braços? Isso, cara, no hospital por 1 mês e 1 semana, cara, é muito complicado. Se você já ficou internado no hospital, cara, você sabe o que eu tô falando, porque é a hora que não passa, o tempo não passa, você pensa 24 horas na tua vida, aí dali eu resolvi mudar.
porque, como eu falei, os flashes muito rápido passando na minha vista. Hoje eu tenho umas imagens que eu não tinha, que não sei explicar o porquê, mas eu percebi que eu não tinha aproveitado minha vida. Então, dali para frente, eu resolvi mudar. Cheguei aqui no Rio de Janeiro, depois a gente foi lá ainda na Trindade, para minha mãe poder voltar para a terra dela. Desde que ela veio para cá, para o Rio de Janeiro, acho que ela tinha de 15 para 20 anos, não lembro agora certinho. Ela nunca tinha voltado. Então eu fiz questão de voltar lá para o interior, para o pessoal poder me ver, para tranquilizar meus amigos que estavam lá, meus familiares que estavam lá no interior, e também para minha mãe voltar a ver o pai dela, que ela já não via há mais de 20 anos ali. Então ela teve esse último, que foi até o último contato dela com o meu avô, que logo depois, mais para frente, ele faleceu. Mas foi dali que minha vida mudou, cara. Mudou totalmente. Que eu era, de repente, aí viraria um goleiro ou não, mas estava nessa luta e dali para frente só resolvi que seria diferente. Seria diferente. Aí, mesmo assim, o pessoal falando que eu teria que trabalhar num trabalho mais parado, no escritório, sentado, para não fazer muito esforço, e eu fui logo fazer educação física. Porque o esporte sempre teve na minha vida. Então, dali para frente, fui só trabalhando com isso. Tinha uma vontade louca só de trabalhar em escola, mas acabou que depois o mercado de ensino em escola, eu queria fazer outras coisas diferentes, mas só que eu era minado, não deixavam fazer algumas coisas, eu não podia por causa disso, não podia por causa daquilo, falta de material. Concurso público fiz um ou outro, mas tipo, nunca foi uma coisa que eu sempre quis, nunca almejei. E foi quando eu comecei a trabalhar com futsal em comunidade, já tive 2 núcleos. Já tive um núcleo de futebol que tinha 123 crianças cadastradas. Algumas das fotos aqui, ó, das minhas criancinhas lá da comunidade. Ainda hoje tenho contato com uma ou com outra. Claro, comunidade também já se perderam muitos desses meus alunos, que foram meus alunos. Comecei a trabalhar com treinamento funcional em uma assessoria aqui no Rio de Janeiro. E depois de 2 anos eu vi que, 2, 3 anos, eu vi que não conseguia mais progredir ali. Então foi quando eu decidi sair de lá e montar a minha própria assessoria, que é a Max Training. Então, dali para frente foi que eu comecei a trilhar minha carreira ali mais ainda dentro do esporte, porque eu já tinha voltado a começar a correr, fiz a minha primeira corrida de rua, que eu tinha uma vontade louca, eu tinha 2 sonhos quando comecei a correr, né? Que era realizar a corrida da Garoto, 10 milhas da Garoto, que eu sou fanático de chocolate, aí eu corri. E a outra é o que eu vou, com certeza absoluta, realizar esse ano de 2026, que é a El Cruce. A El Cruce, eu não sei como que ela apareceu na minha frente, como que surgiu, mas eu já fiquei fanático, porque é corrida de montanha, correr no mato, correr na neve, sobe morro, desce morro. Mas isso fica em outro vídeo, que eu vou falar mais ainda sobre o que é a El Cruce, que eu vou realizar, porque eu quero fazer episódio, quero fazer como se fosse uma espécie de um documentário, para falar a minha preparação que está sendo para chegar na El Cruce, como vai ser a El Cruce lá no dia e depois também. Então vai ter uma playlist aqui só falando sobre a El Cruce. Mas aí voltando, eu montei a minha assessoria esportiva, que eu tenho aí há 11 anos, em novembro a gente vai completar 12 anos. Sempre voltado à corrida, foi quando comecei a ganhar muitas medalhas, troféus pela cidade do Rio e fora do Rio de Janeiro também. A gente faz muita coisa que é viajar para correr, que é uma coisa sensacional, principalmente corrida de montanha, corridas longas fora do Rio de Janeiro, que você viajar com a galera que está na mesma vibe que você quer correr, cara, pode ter certeza que você vai adorar o momento que você já desembarca com a sua delegação de aluno, com a sua delegação de amigos, todo mundo com a roupinha igual, todo mundo olhando, cara, é muito maneiro você viajar para correr. Eu indico muito, que é uma coisa muito legal, e meu fanatismo é corrida. Meu fanatismo é corrida e ganhar cada medalhinha dessa aqui, cara. É uma história. Eu consigo pegar perfeitamente qualquer medalha dessa aqui e falar aonde que foi, o que aconteceu nela, se foi uma corrida boa pra caramba, se foi uma corrida ruim. Claro que já tem corrida ruim aqui. Claro que teve corrida muito boa, corrida maravilhosa, corrida que eu repeti muitas e muitas vezes. Circuito das Estações, acho que eu tenho papo de 15 vezes. Desafio da Cidade Maravilhosa, que é correr 2 dias seguidos, eu tenho 7 vezes.
maratona, ultramaratona, mas isso deixa mais pra frente que a gente faz outros vídeos falando sobre isso. Mas o que eu posso falar pra você é que essa é a minha história, bem conturbada, com alguns milagres aí no caminho, mas pode ter certeza que tudo que aconteceu foi de bom grado, hoje eu entendo o porquê que pode ter acontecido aquilo comigo, porque se eu tivesse seguido a carreira de jogador, será que eu tinha conquistado isso tudo? Será que eu tinha ajudado tantas pessoas a entrar nesse mundo de corrida? Será que eu tinha ajudado pessoas a passar em concurso público? Não sei, será que eu tinha e conseguiria passar alguma coisa de boa para um monte de criança que eu tive lá na comunidade? Hoje eu entendo que eu tinha que acontecer aquilo comigo para conseguir viver essa outra trilha de ajudar as pessoas de uma maneira longe do futebol. Só tenho a agradecer, cara, tudo que acontece comigo, porque hoje eu tenho meus 2 filhos, tenho minha esposa, tenho a Tiffany também, que é minha filha, tenho o Noah, que é o meu mais velho, tenho o Mateu, que é o meu mais novo, que é o mais bagunceiro de todos, e assim a gente vai seguindo, porque sempre vai ter uma coisa nova, sempre vai ter uma coisa diferente para acontecer, e assim a gente vai vivendo. E se você quiser acompanhar mais ainda dessa minha evolução, dessas minhas doideiras aqui, só você ficar aqui no canal Vai Max, que você sempre vai ter uma coisinha legal para assistir e até mesmo uma coisinha para te motivar. Vem comigo.